Tudo bem, pessoal? Mais um quadro, Mães do Girolando, a nossa segunda entrevista. E hoje, com a maior honra e prazer, retornar aqui à Fazenda São José do Cancã. É uma fazenda onde eu iniciei o meu primeiro trabalho após a minha formação em zootecnia. E hoje retorno vendo essa propriedade em boas mãos, nas mãos aqui do Rodrigo Coelho, que já há 8 anos se mantém como gestor dessa propriedade e fazendo um trabalho incrível, juntamente com a Tatiana Tetzner, sua esposa, que também tem a sua contribuição na parte técnica de acasalamentos e olho clínico para essa grande raça. E hoje estamos aqui falando com o Rodrigo, um bate-papo muito tranquilo, que ele vai falar um pouco para nós como eles construíram durante todo esse período de ano um rebanho tão consistente, um rebanho tão homogêneo, onde que em 3 momentos, grandes momentos aqui da propriedade, eles, com os animais em pista de julgamento, conseguiram aqui, né, Rodrigo, essas 3 premiações que são um marco para vocês, né? Nós temos aqui criador, a premiação de criador, se não me engano, nós temos 16 e 15, nós temos 17 e 18, melhor criador nacional, e 18 e 19, então foram 2 anos consecutivos. Rodrigo, prazer, muito obrigado por abrir as portas para a gente, realmente num dia muito corrido, como é o dia do campo, o dia do agro, principalmente uma sexta-feira como hoje. Rodrigo, obrigado e realmente fala um pouco de você, do trabalho que você executa no dia a dia, a sua rotina, e depois a gente conta um pouco da história de toda essa propriedade. Prazer, Samuel, estar recebendo vocês aqui, uma alegria para nós estar mostrando um pouco da nossa propriedade. Então, como o Samuel falou, eu estou aqui nessa propriedade há 8 anos, junto com meu avô, acompanhando os trabalhos no Giro Leiteiro e no Girolando, e desenvolvendo esse trabalho, toda essa parte genética, né? A Cancã hoje, que é o braço genético do Grupo Cabo Verde da Santa Luzia, na parte de entendimento de embriões internos e externos para venda e para outros projetos que a gente atende. Então, nós iniciamos a propriedade aqui em 2006, quando meu avô adquiriu aqui, e começaram a nascer os primeiros animais aqui no começo de 2007. Então, vamos dizer, um trabalho de 15, 16 anos, que já estamos colhendo os bons frutos, né? Nós somos, como o Samuel disse, por 3 vezes melhor criador nacional do Giro Leiteiro. Por 3 anos, melhor criador, e por 1 ano também melhor expositor do Giro Leiteiro. Vamos dizer, levando os animais em pista, em torneios, disputando aí as mais pesadas pistas do Brasil, né? Então, para nós é uma alegria ter esse resultado. Temos recordistas mundiais de produção, grandes campeões de pista, de torneio. Então, isso consagra o trabalho que meu avô idealizou, desenvolveu, e que a gente está aí ajudando a dar continuidade, junto com o Maurício, meu tio, a Tatiane, conduzindo esses trabalhos que um sonho que meu avô pôs em prática aos 75 anos de idade, né, quando ele passou as propriedades do Pará para os filhos e resolveu comprar essa daqui com 75 anos, iniciar um projeto do zero, foi atrás das melhores genéticas, então Fazenda Brasília, Fazenda Calçolândia, Campo Alegre, dentre outras, e daí por diante fez a base do rebanho da Cancã. Então, fala assim, é um rebanho jovem, mas não começou do zero, né? Adquiriu as principais genéticas, as principais fazendas, adquirindo em leilão, indo nas fazendas, comprando, e daí então dando sequência nesse trabalho. Então, é uma genética, um trabalho recente, pautado em genética já consolidada. É uma base muito consolidada, né, Rodrigo? Realmente aqui nesse lugar onde a gente está, eu conversava um pouco com o seu avô sobre manejo, sobre tarefas da fazenda, mas ele sempre dizia realmente sobre esse sonho de construir essa São José do Cancã, né, a marca JCVL, que todos conhecem realmente como a base, né, de todo o Girolando da Santa Luzia, mas falando um pouco de forma de se fazer, você realmente acredita que outras pessoas
que estão iniciando o seu trabalho no giro leiteiro, elas devem buscar nome de famílias renomadas, ou hoje ela deve buscar tanto os nomes quanto o equilíbrio sobre os índices que a gente tem, até mesmo como o genoma? Como que você vê isso aí, para passar um pouco de uma receita de como escolher, né, no momento de adquirir um animal no leilão ou numa fazenda, para construir algo como vocês construíram, né? Eu acho que é uma somatória de ferramentas que a gente tem hoje. Para trás não tinha esse tanto de ferramentas, esse tanto de avaliação. Eu falo que meu avô sempre teve um olho muito clínico, então ele comprou os animais com o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, sem, às vezes, de ferramentas genômicas, sem as ferramentas que tem hoje, mas fez a base de todo o rebanho, adquirindo animais que às vezes estavam nos rebanhos como os animais, lógico, bons, mas eu acho que o olho, o dom que ele teve para escolher todos esses animais foi o grande diferencial, né? Sim. Então, de tirar, às vezes, hoje a principal vaca nossa, ele comprou num lote duplo num leilão com novilha, como tantas outras, né? Então é uma história muito bonita. E hoje eu vejo que assim, tem várias ferramentas, como a genoma. Meu avô sempre pautou em controle leiteiro, temperamento e conformação. Então esses 3 pontos: leite, conformação e temperamento. Uma vaca brava não ficava aqui, né? Uma vaca brava não tem lugar aqui não, pode ter em outro lugar. Mas seleção descartando, então a gente tem que descartar, como você acompanhou hoje. Essa genética ela não pode ser multiplicada, né, Rodrigo? O crivo hoje, ele realmente, vocês, né, tem o rebanho que tem, porque quem é criador, ele tem que ter a mão também de selecionador. Porque a proposta sempre do melhoramento genético é através de provas zootécnicas, no caso o controle leiteiro oficial, você buscar, né, os melhores animais de maior valor genético após essa lactação ser aferida e finalizada, e os maiores valores é o que vão fazer a próxima geração com acasalamento dirigido, né, buscando corrigir morfologia, aumentar leite ou abrir sangue. Com certeza, é igual você falou, quem cria tem que selecionar, não colecionar, né? Porque é melhor eu ter 3, 4 filhos de uma grande mãe do que ter uma dessa grande mãe e 2 de mães inferiores, porque é filho da fulana, porque é filho da ciclana. Como eu disse, para selecionar você não pode olhar muito esse ponto, porque tem que deixar o coração de lado. Esse é um dos pontos que a gente preza aqui, né? E gostaria de mães boas dá filhas ruins também, né? A genética não é matemática. A variabilidade está aí, né? Então não pode ter muita dó assim, não. Tem que descartar. E uma coisa que você falou, eu acho que a gente deve frisar, que cada propriedade ela trabalha com um nível de seleção. Hoje, né, vocês com inúmeros animais, centenas de animais na propriedade, você tem uma pressão de seleção mais forte. Sim. Nós lembrávamos aqui no início, realmente o meu período foi curto, mas eu estive junto do momento de seleção, onde você tinha 100 bezerras e hoje você tem 400, 500 bezerras, às vezes em um lote, para tirar as melhores para a sua reposição, né, o seu lote extra de reserva. E antigamente você tinha 100, já era um número assim, significativo, mas de novo, 400, 500 animais. Na verdade, quantos animais você está produzindo por ano, fechando por ano aqui? Quando você está com um rebanho em formação, em crescimento, é um momento que às vezes você tem que segurar alguma coisa que no futuro, às vezes você tiraria do rebanho, né? Sim. Quanto maior o N que você tem para selecionar, mais pressão você faz. Até porque é fazendo a alimentação física e tem que tirar, porque senão não cabe, né? Não tem comida, não tem espaço. Então hoje a fazenda está com 1.800 cabeças entre girolando e poucos receptores de corte, mas a ideia é descartar. Hoje está nascendo em torno de 700 animais giro por ano, então o número de animal que a gente tem para tirar dá para pressionar bem a seleção. Então a gente preza por
por pressionar a seleção, né? E voltando só nesse gancho, completando, então vamos colocar o exemplo. Nós temos 700 animais que podem ser selecionados, não são selecionados para tirar a reserva. Hoje nós temos a ferramenta Genoma, né, escolhendo aí os top 1%, 2%, 3%, 5%, dependendo, né, da forma que a propriedade vê de colocar essa pressão nesse filtro. Mas o ponto que eu queria chamar para os senhores cada propriedade, com o seu tempo e no seu tempo, ela consegue pressionar em algumas características, né? Agora, no momento, você está comentando que nós temos aí leite, nós temos temperamento e temos conformação. E temos também, hoje, com a ferramenta genômica, um crivo também sendo feito, né, para balancear e dar também o ganho nosso, né, de gerações, porque ele, vamos dizer que descobre o quão bom essa bezerra é antes dela parir e o quão bom ela é para transmitir essa carga genética PTA leite, né, GPTA leite, para sua filha, né, para a próxima geração. Então nós estamos ganhando gerações com essa ferramenta e que antes realmente era só no fenótipo. Nós tínhamos que ver leite, conformação e também temperamento, né? Então, assim, os criadores aí que estão nos assistindo, os selecionadores e também os criadores de girolando que estão criando os seus núcleos, se pautem nessas características. Muitos deixam, e algumas das vezes, o temperamento de lado, porque a vaca é muito boa de leite, muito boa de pedigree e muitas das vezes muito boa de conformação. Mas ele não tem um N satisfatório e esse temperamento acaba ficando e contaminando uma geração, que seja de leiteiro, que seja de girolando. E aí a gente tem impacto no momento aqui de ordenha de animais com mais energia, animais com mais atividade. Então, eu acho que esse é um grande ponto, né, do porquê. Nós temos sempre que ter a justificativa, né? Por que somente? Por que o leite? Por que a conformação? E à medida que você vai evoluindo na seleção, você vai mudando os critérios, tem que pôr mais ou menos atenção. Vai pesando a mão. Para trás, o temperamento era um problema, que às vezes usamos alguns touros que a gente hoje conhece, que dá temperamento, que hoje não usa mais. Então tem alguns touros que não ficou nada de filha. Mas hoje o rebanho nosso é muito... A seleção para temperamento foi bem feita, eu considero. Lógico, sempre tem um animal mais reativo ou não, mas hoje, vamos dizer, não é uma preocupação mais o temperamento. Lógico, se hoje a vaca com temperamento fora da curva, ela vai embora. Um animal mais estressado ou menos estressado pode ter, mas ele tem que ter outras características, como você falou, produção, genética, não é nada engessado. Se ele tem outras características que compensam o animal ficar aqui, mesmo sendo um pouco mais reativo, ele vai ficar. E a ferramenta genômica é uma ferramenta importante, só que ainda é uma ferramenta que está em formação. Então hoje nós temos 30 e poucos mil animais genomados. Acho que a gente não pode ir só pelo genoma, porque tem muita gente que vai só pelo genoma e esquece outras características. É um conjunto. Você pode ter a melhor vaca do genoma, se ela não for bem conformada, não produzir bem, não serve, na minha opinião, né? Lógico que é uma ferramenta importante, como eu disse, para ajudar na seleção, mas não pode ser a única. Diferente, às vezes, do holandês, que tem milhões de animais avaliados, que já está bem consolidado, o N é muito grande, a confiabilidade na prova é muito grande. O GIR ainda está em formação, já evoluiu muito de 3 anos atrás, desde o início, começaram com poucos animais, de 3 anos para cá teve uma adesão muito grande de parte dos criadores, e isso ajuda muito a dar confiabilidade na informação. Então, hoje a gente considero um rebanho bem avaliado, falando em genoma. Hoje a gente está entre os 3 maiores rebanhos que coloca filha no top 10 de genoma, mas é uma ferramenta que tem que ser associadas a outras informações. Correto. Um outro ponto, por exemplo, no holandês, quando a gente vai selecionar o holandês por prova, você tem muito mais confiabilidade. Então, essa mudança de estágio que você está, vou dar um exemplo. Antes eu olhava
composto de ubre holandês. Hoje eu já refinei. Eu olho tamanho de teto e ligamento anterior, que é com certeza, um ponto importante. Então, a gente vai refinando, estudando prova e... Subindo a régua. Subindo a régua. É isso aí. Justamente. Então, você resolveu um problema, você passa com refinamento, vai refinando. Compor jubro é importante? Mas ligamento também é importante, tamanho de teto também é importante. E eu acho que o ponto que você tocou, que foi muito perfeito, é que nós temos que pensar que esses touros, né, mesmo touros holandeses, mesmo para animais já de alto padrão, evoluídos em sistema mamário, nós ainda temos que apertar a mão nesses quesitos que nós estamos falando. Além de a inserção do anterior e o quanto esse ubre vai aderir ao ventre, que dá longevidade a esse animal, além de ligamento central, um ponto principal, a altura do ubre, a vulva, e largura dele, que são pontos ainda em nível de rebanho a ser melhorados no gileiteiro. E também tamanho de teto, né? Então, o que você falou, a gente pode deixar essa mensagem aqui, reforçando, nós temos que olhar para as nossas matrizes, né, gileiteiro, para buscar fazer o nosso girolando e entender o peso a essas características. E ainda falo mais, no trabalho que eu faço no campo, muitas das vezes, Rodrigo, nós, para fazer o nosso girolando, nós tentamos criar 3 grupos de animais de leiteiro. Por quê, Samuel? Mas 3 grupos, como assim? Nós temos animais, e sempre teremos esses animais na fazenda, que são animais mais refinados, são animais com mais caracterização, são animais de musculatura mais plana, totalmente, não vou falar só evoluído em caracterização leiteira, mas com mais feminilidade, mais direcionado. Né? Nós podemos falar aí de filhas de alguns touros que colocam esse refinamento. Mas nós temos também um outro grupo de vacas fortes, vacas mais abertas, de peito mais amplo, de estrutura, né? De profundidade de corpo, que talvez são os animais até que dão mais potência, né, para essa nossa geração de meio sangue. E nós vamos ter em alguns rebanhos que precisam de usar esses animais, são aqueles animais mais curtos, mais medianos, sem essa caracterização leiteira tão evidente. Então nós temos 3 grupos. E aí, como que a gente faz? Se o cara tem uma propriedade mais enxuta, com poucas doadoras, que a gente consegue fatiar em 3 grupos. Às vezes são 3 touros diferentes. Para buscar o quê, né, Rodrigo? Padrão na sua filha. Com certeza, esse é um ponto importante, o acasalamento dirigido, né? No GIR a gente faz personalizado por animal, tá? A Tatiane cuida dessa parte, eu com ela escolhemos touros por vaca. No Girolando nós temos grupos, como você falou, porque pelo volume de FIV que a gente faz, não dá conta de acasalar uma a uma no Girolando. Mas eu tenho padrões de touros que eu uso para cada animal, para cada grau de sangue. Tem touro que eu uso para meio sangue, tem touro que eu uso para 3/4, tem touro que eu uso para... Eu tenho grupos de vacas e grupos de touros, então eu faço casamento por grupos, não é por indivíduo, correto? Pelo N que a gente faz, né? Sim. Mas é muito importante, porque cada vaca tem um touro que melhor acasala. E a genética, eu vejo que é uma parte assim, às vezes o criador quer economizar na genética, na compra do sêmen, na compra da doadora, mas é o investimento que mais dá retorno. Você tem uma ideia, eu estava fazendo a conta, estava falando com um amigo esses dias, na FIV que a gente faz, se você pegar uma dose que der 10 bezerras, você vai comprar um sêmen de R$200, vai te custar R$20. Se você comprar um sêmen de 500, vai te custar R$50. R$30 para uma bezerra boa ou média não faz diferença nenhuma. Nenhuma. A porcentagem é menos de 1% que isso entra no custo da bezerra. Então, uma coisa que eu costumo falar, para eu comprar um sêmen, a última coisa que eu pergunto é o preço. E às vezes a pessoa faz o inverso, qual que é o mais barato? E o barato sai caro, né? O barato sai muito caro. Eu nunca vi ninguém fazer uma casa economizando o alicerce. Nós temos que economizar, pode ser na pintura, pode ser realmente no acabamento da casa, que vai fazer diferença para o ego, né? Para a nossa visita, realmente para a nossa casa ficar bonita. Mas ninguém nunca viu o alicerce da casa. E outra, aí que vem
a informação que causa diferença no momento da escolha. Você nunca viu o alicerce de uma casa, ok, mas você sabe que foi feito um alicerce para a casa, para simplesmente casa, para viver uma família. E quando vê, você passa, não, eu quero construir um prédio aqui. Não tem como. Existem tecnologias, é claro, na engenharia civil, você vai ter que montar outra estrutura, né, para subir isso. Você tem que reforçar isso tudo, só que na genética não tem como. Você leva uma geração, você tem que fazer uma nova geração. Então, se vocês, como o Sr. José Coelho, como outros criadores, fizeram na sua época, com toda a sua expertise, com certeza, mas hoje, com informações que a gente tem no mercado para escolher o melhor do melhor, façam. Façam e façam sem medo de errar. Se vocês não entendem sobre o assunto, vamos trabalhar aí com os consultores do mercado, né, que vão lhe auxiliar em criar pesos e também a selecionar esses animais em leilões ou em fazenda. Porque a genética é a base. Sem ela, nós temos um grande funil, que na verdade ele vai só afinando lá embaixo. E nós temos que ter, na verdade, um cano de várias polegadas para que tudo que seja direcionado para ele entre e saia com muito mais rapidez. Sim, com certeza. Esse é um fator importante na compra das doadoras também, na compra dos animais que serão multiplicados, da medida possível, lógico, porque igual como falando no começo, cada rebanho tem sua exigência. Às vezes o que não serve para mim pode ser que sirva para outro, às vezes o que não serve para o outro pode servir para mim. Ter os objetivos de seleções, né? Então sempre eu falo assim, trabalhar com 3, porque você não consegue achar o touro perfeito nem a vaca perfeita. Certamente. Então você trabalha com 3. Você já resolveu o que você queria, parte com o outro. Nunca querer melhorar tudo de uma vez. 5, 6, 7 características. Você não vai achar um touro para melhorar várias características de uma vez. Então, priorizar as que tem herdabilidade maior e as outras não pode deixar de lado também, porque é um trabalho longo. E eu acho que é isso. A genética é uma parte que não pode economizar. E dentro da possibilidade, buscar os animais melhores, com o respaldo técnico é muito importante. Sempre buscar ajuda em diversas áreas, né? Parte genética, parte de nutrição, parte de sanidade, parte de manejo. Então, é tudo muito importante. Procurar sempre respaldo técnico para poder fazer o trabalho. E fazer o trabalho, porque, de novo, nós estamos iniciando realmente a estrutura, a base, né, para toda a produção de leite, produção de genética futura. E o início de tudo é pela genética. Porque ela ainda está no papel, né? Ela é feita e ela é estudada e planejada sentada numa mesa como essa, uma mesa redonda com as pessoas envolvidas no projeto, né? E após essa decisão se inicia toda a tomada de decisão para a parte genética, e daí a gente vai caminhar com a multiplicação, produção, compra, e também, é claro, né, com a capacidade de suporte do projeto, né? Somente suporte, alimentação e instalação. Mas aí eu vejo realmente que é o divisor de águas, vocês entenderem, e de novo, não são opiniões, são fatos, que vocês, por esse tempo, caminharam nessa jornada e conseguiram entender a forma de construir um rebanho tão consistente como esse. E como o Maurício fala, é tudo muito dinâmico. Então o que vale para hoje não vale para o ano que vem, às vezes. Então Maurício, Tatiana, estamos sempre em reuniões para definir a evolução, né? Então às vezes a gente muda, a gente planeja uma coisa, sai alguma coisa diferente, muda o planejamento ou mantém. Então isso é muito importante, sempre estar planejando para onde que vai, onde estamos e o que deu certo, o que deu errado, né? E tem muita gente tem muita coisa que a gente planeja de um jeito e não dá certo. Isso aí é comum do negócio, né? Mas a gente planejando e executando conforme o planejamento e revisando, a gente tem mais chances de ter sucesso. E se a gente nunca tentar, a gente não sabe se dá certo ou se dá errado. Mesmo planejando, se dá errado, a gente volta atrás, vê a causa, refaz e coloca novamente em prática. Isso aí são gestores, são palavras de um gestor que está aqui por 8 anos e que realmente faz a diferença. Quando a gente tem essa filosofia, esse pensamento. Deu errado, eu já vou desistir.
Não, vamos avaliar a causa desse erro, né? Ou a causa do problema e estar sempre alimentando o sistema de novas ideias e buscando sempre crescimento. Porque hoje a gente tem muitos números também, né? Tudo se puder usar os números, a gente tem um banco de dados muito valioso, tudo é lançado no DEAGRO, então qualquer decisão que a gente vai tomar, nós temos consultores que atendem a gente, o Matheus, o Marcos, vários outros aí, que sempre buscam informações da própria fazenda. Então, para eu selecionar uma vaca, se é boa ou se é ruim, eu tenho 2.000 vacas paridas lá na Santa Luzia. Então eu consigo ter uma assertividade muito maior. Muito grande. E a gente fica satisfeito, assim, porque uma coisa é se fazer mãe, outra coisa é se fazer avós e bisavós. A gente eu considero que a gente está na fase que a gente tem avós e partindo para bisavós. Então isso é muito importante. Uma vaca, ela vira mãe, ela vira indivíduo, depois ela vira mãe e depois ela vira avó, que eu acho que é onde consagra toda aquela genética. Toda aquela genética. E a gente usa sempre esses números, coleta essas informações, vai para o banco de dados e às vezes tem informação que a gente coleta e não sabe quando vai usar, mas uma hora ela é importante. A gente tem 3, 4 anos de informação. Um exemplo simples disso é a coleta de dados de gordura e proteína. Tem mais de 4 anos que eu coleto. Esses dias nós começamos a usar essa informação para famílias. Imagina você ter lá 150 vacas coletando aí todo mês e tendo esse N de informações no giro. A estatística rodando isso aí, confiabilidade e acurácia altíssima. Com certeza. Então basear em números onde a gente pode, onde não tem números, vamos tentar criar, porque hoje a gente é carente no giro leiteiro e às vezes, acho que tem no giro lá também de trabalho científico. Trabalho científico, com certeza. Então, no holandês tem muito, mas no giro principalmente é muito pobre. Então tem muita coisa que a gente tem que sofrer e aprender. Aprender aqui, né? Aprender aqui. Na prática. Justamente. E realmente nós temos aí, podemos até fazer esse apelo às universidades que procuram o porquê, né? E onde estudar e o que estudar. Eu acho que a gente deve muitas vezes vir para propriedades como essa, né? Tanto aqui, São José do Cancão, quanto Santa Luzia, com esta escala, com este N, que o banco de dados já está aqui. E esse banco de dados, ele não está, pode ser que esteja até, tenha um erro em alguma digitação, né? Porque quem faz são pessoas e um erro é humano, por digitar, mas é um banco de dados que eles têm veracidade e querem realmente que tenha essa veracidade, porque eles precisam da verdade para multiplicar e fazer a próxima geração. A gente usa essas informações para tomar decisão. Na prática. Então a gente tem que ser o mais transparente, né? Possível com as informações. Tomar decisão em cima de coisa certa. Não adianta a gente tomar decisão em cima de coisa que não é a realidade, né? Ou que não foi bem coletado. Justamente. Eu acho que, Maurício, você vê para que todos tenham, né, ideia, novamente, São José do Cancão faz parte do Grupo Cabo Verde e dá toda a base genética para o projeto, né? Cede toda essa genética. E o Maurício comentou da mesma forma sobre números, sobre os dados, e nós precisamos realmente de clamar para que vocês se atentem para dados, né? As pessoas que estão nos vendo dentro do gileteiro, dentro do girolando, holandês, de qualquer propriedade de produção de leite, de corte, qualquer propriedade agropecuária, nós temos que ter números para tomar decisões, né? Simplesmente uma opinião, hoje eu acho que não há. O que não se mede não se sabe, né? Se mede, não toma decisão. Novamente fica opinião. Sim. Nós precisamos de fatos para a gente poder realmente tomar as decisões. Rodrigo, gostaria de te agradecer, mas gostaria, como todos os momentos nossos, que você deixasse para nosso público, né, o nosso público do Girolando, do Giro inteiro, de toda essa pecuária tropical. A nossa proposta aqui é falar sobre essa pecuária tropical. O que você conseguiria deixar de todo esse tempo seu dentro da fazenda, dentro do gileiteiro, como uma mensagem, se fosse para atingir aqui milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas, para que eles abrissem a mente deles nesse momento e começassem a agir de uma forma diferente em relação à base do Girolando. É uma mensagem que vem aí realmente com essa pegada. Bem, eu acho que é respaldar
tecnicamente nas tomadas de decisões, né? Hoje a gente tem técnicas e informações sim, à disposição muito valiosas. Lógico, temos a primorizar, né? Mas técnicas que baratearam o custo de produção, que podem, às vezes, um investimento tornar ele diluído, como a FIV, né? Hoje, se pegar uma doadora que se boa, você vai investir um dinheiro um pouco maior, você multiplicar ela na FIV, você retorna esse investimento. E usar as ferramentas, não só mas o que tiver disponibilidade, respaldar, se não tiver o conhecimento, se a pessoa não tiver o conhecimento, vai atrás de um profissional que possa lhe auxiliar, e a gestão do negócio estando na mão do dono, né, da família, acho que ajuda muito, que nada melhor do que o olho do dono para cuidar do negócio. E acho que é isso, basear em dados e buscar a parte genética, que é o foco da Cancan, né, para poder fazer o trabalho. E sempre estar disposto a mudanças, porque tudo é dinâmico. Não tem mais aquela pecuária de vários anos atrás que soltava um boi, deixava e não mudava. Certamente. Hoje, do ano para o outro, muda muito. Então, nós estamos num momento que temos que estar, vamos dizer, aberto a mudanças, né? Até porque ele não sabe o que nos aguarda nesse futuro. Certamente. Então, pode ser que o que a gente está planejando às vezes mude tudo, então nós sempre está versátil a mudanças e flexível, né? Eu acho flexível e sempre curioso para estar, né, vendo tanto canais como esse que nós estamos propondo, como outros, como estar ligado, né, a jornais que falam realmente do agro, para se interagir sobre as mudanças. Porque nós sabemos que o produtor rural em si, ele acorda às 5 horas da manhã e vai dormir 7, né, inicia o seu trabalho às 5 horas da manhã, vai dormir às 7 horas, que chega em casa e ele não tem tempo para se informar, para buscar essa informação. Então, esse canal vem também com esse propósito. Está lá, vai ficar gravado durante agora os próximos dias. Nós vamos realmente fazer essa estreia desse quadro Mães do Girolando, para que vocês, no momento de dúvida, no momento do tempo que vocês estiverem viajando, ou de um tempo aí após o almoço, podem clicar, podem ver essa informação de alta performance, essa informação que a gente quer realmente contribuir, para que você alcance o seu objetivo mais rápido, né, com as informações e contribuição de pessoas como essa. Rodrigo Coelho, aqui 8 anos já na gestão, Fazenda São José, eu só tenho que agradecer, um prazer estar aqui com você e abertura aí para essa prosa muito boa para falar sobre direito. Eu que agradeço, Samuel, e estamos portas abertas aí, é um prazer receber vocês e um abraço a todos que estão nos acompanhando. Beleza, pessoal? E não esqueçam, tá? Sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem, porque essa informação vem de pessoas que não têm opiniões, eles têm fatos para realmente compartilhar com vocês. Então é um canal para criar um corpo durante um curto espaço de tempo, esse é o meu objetivo, para que você realmente tenha mais lucratividade, menos dores na implantação do seu projeto e siga aí realmente forte no trabalho na agropecuária com o Girolando, Gileiteiro e a raça holandesa. Ok? Até lá!